Estamos entrando então na parte 3, que é a explicação de como funciona o sistema Bravo 360 na apresentação, para a gente poder depois entrar na ferramenta e começar a navegar nela. Vamos entender agora como funciona a mecânica de configuração da ferramenta. O primeiro aspecto é definir qual é o objetivo de controle. Então, nós queremos controlar o quê? Quero saber o meu perfil de desempenho contra a capacidade de entrega no meu serviço-chave, contra uma determinada meta corporativa, contra um desafio que um evento sazonal está impondo sobre minha empresa, meu departamento, enfim. Eu preciso definir o porquê eu quero controlar e o que eu quero enxergar dentro da minha empresa. E aí, a outra questão é definir em que nível de detalhe eu vou querer dentro da minha organização. Quero olhar a empresa inteira, é um M&A, por exemplo. Quero olhar a capacidade de um departamento-chave na empresa, é uma análise de capacidade de pagamento ou de geração de receita para se pagar um compromisso financeiro. Quero analisar um serviço, no caso de um processo de turnaround, em que eu preciso melhorar a minha capacidade de um determinado departamento, que eu quero fazer um BPO, ou quero analisar se o BPO está funcionando, enfim. Eu tenho que ter um porquê e eu tenho que ter o que analisar. A partir daí, eu vou dotar a ferramenta das variáveis que vão fazer sentido para aquele objetivo de controle. É nesta hora em que o meu cliente ou ele escolhe um conjunto de elementos que já estão parametrizados na ferramenta. Então, por exemplo, hoje tem TI na ferramenta, vai estar entrando no curto prazo de tempo a avaliação de segurança do paciente em ambiente hospitalar, no caso vai ser enfermaria neonatal e infantil. A gente vai ter também a análise financeira, do ponto de vista de gestão financeira, mas digamos que a pessoa queira que eu analise, por exemplo, a área industrial de uma indústria farmacêutica. Essa informação não tem na Bravo. A gente vai precisar de um tempo para poder fazer uma pesquisa de mercado, ir nas referências deste segmento e trazer a informação. Isso está lá no vídeo 1 que a gente explicou para vocês. Esse período gira em torno de 30 a 60 dias. Né? A gente tenta não inventar a roda. Né? Nós nos concentramos naquilo que já existe. A ferramenta está organizada para absorver rapidamente isso. Então, a ferramenta, para o programador, nesse caso, ela pergunta o que ela quer e o programador vai lá no material de referência e traz. E aí, um profissional do mercado desse segmento nos ajuda a avaliar essa questão. Isso tudo está no contexto da avaliação. Pois bem, uma vez dotada a ferramenta dessas variáveis, aí nós vamos criar uma campanha de coleta de informação dentro da empresa. E o que exatamente vem a ser essa campanha? Veja, para saber se um controle funciona ou não, eu preciso fazer algumas perguntas para quem executa aquele controle. No caso, a área que presta o serviço. Muitas vezes, quem presta o serviço, por boa vontade, acha que está dando tudo certinho. Então, nós vamos perguntar para outros 3 grupos de pessoas qual é a percepção que eles têm em relação àquilo, àquele serviço prestado. Então, a gente vai conversar com o executivo-chefe, com os executivos operacionais e com os usuários ou com os usuários-chave. Esse conjunto de pessoas juntas estão respondendo no total 200 e poucos controles, sendo que a maior parte, 204, 210, serão respondidos pelos prestadores de serviço, que é o público que nós queremos educar em essência. Outras questões vão ser distribuídas para os outros grupos que eu falei: executivo-chefe, executivos operacionais e grandes usuários. O trabalho que essas pessoas vão ter é bastante simples. Né? Para todo mundo, a coisa fica mais ou menos com cara de campanha de conscientização em que você está aprendendo uma forma de pensar. Mas para o executivo-chefe, na verdade, ele quer saber qual que é a capacidade de entrega daquele serviço ou a qualidade do investimento que ele tem feito dentro daquele segmento. Uma vez que essa campanha tem ocorrido, e esse tempo de execução da campanha vai de 1 a 5 dias, a ferramenta te responde com 22 respostas. São os determinantes de desempenho basal, nós chamamos. Essas 22 variáveis foram explicadas lá na apresentação, no vídeo sobre a metodologia. Elas definem toda a estrutura de um serviço. E é uma forma como essas variáveis interagem entre si e vão me permitir gerar uma resposta com 6 variáveis.
Essas 22 combinadas, portanto, geram uma informação com 6 variáveis, são os determinantes de desempenho executivo. E é nesse conjunto de 6 que a conversa dos executivos basicamente vai se orientar. É ali que as decisões vão ser tomadas, com esses 6 elementos em mãos. Quando a gente faz, por exemplo, avaliação para pitch, para analisar um projeto de uma empresa nova, ou para analisar o desempenho financeiro de um determinado departamento, e quando eu falo desempenho financeiro, não é quanto ele ganha, é com a qualidade do investimento que eu faço naquele departamento, eu uso essas 6 variáveis. Essas 6 variáveis, elas são suportadas por um conjunto de gráficos, pareceres técnicos e, por fim, por um semáforo. Tudo aqui é número, gente. Então, as 250 variáveis viram um conjunto de números que vão dotar 22 variáveis, são 22 equações nesse caso. Essas 22 equações entram numa outra que vai virar 6 e eu tenho uma equação final que vai me gerar o semáforo. Todos esses números, eles são harmoniosos. E aí, dependendo da aplicação que estiver trabalhando, eu consigo enxergar a mesma informação com vários ângulos. Ângulo de risco, ângulo de qualidade da dotação orçamentária, ângulo da qualidade do investimento pretendido, ângulo da qualidade do desempenho do comportamento do gestor em relação aos controles. Tudo isso utilizando o mesmo sistema polinomial, que é a Bravo 360. Aqui nós temos a tela do sistema onde essas coisas vão acontecer. A gente já vai entrar nela. Quando você abre o sistema, você tem aqui esse dashboard em que você tem, primeiro, o nome do projeto ou da campanha. Por exemplo, vamos imaginar que você acabou de contratar a ferramenta, você quer analisar a área de tecnologia da informação e você vai fazer essa sequência de avaliações que eu falei. Analisar um pedaço com TI, um pedaço com os grandes usuários e com os 2 níveis de executivos. Né? Então, você vai dar um nome para essa campanha, aqui no exemplo está Acme, e você tem aí os 3 módulos onde estão contidos os controles. Então, você tem cerca de 200 controles aqui no módulo controle, você tem 22 questões no módulo risco, que é um módulo dedicado basicamente para o usuário final, e você tem mais cerca de 30 a 50 questões no módulo valor, que é onde estão as questões que o pessoal, os usuários, sobretudo, vão responder. Depois você tem 3 menus de entrega de informação. Um, que é o menu dos gráficos, em que você consegue enxergar a coisa de um jeito bastante pragmático sobre... Aqui tem o que interessa e não interessa dentro desse módulo gráfico. Né? Vocês vão ver lá na ferramenta bastante interessante e instrutivo para o executivo. Você tem um outro painel, que é o painel de relatórios. É daqui que você monta os seus projetos de correção. É bastante interessante a forma como os dados vão ser organizados aqui. E aqui você consegue montar lista de tarefa para todo mundo. E por fim, tem o módulo do semáforo, que é onde você tem a primeira informação está aí na cara, o sinal está vermelho, alguma coisa deu errado, e seu indicador é 0,88 contra o índice de referência que está aqui à sua esquerda, que é de 13,7. Bom, vamos entrar no sistema e olhar isso aqui funcionando, que aí vai ficar mais fácil de vocês poderem perceber o que a ferramenta entrega.